Boa noite, Delane. Muito obrigado pelo convite. No nosso tema, que é ato de caridade. Para introduzir esta questão, eu falo sobre a Terra. Vivemos hoje no planeta Terra, sufocado por uma epidemia, uma pandemia jamais vista por nós, principalmente nesta última encarnação nossa. A última grande pandemia foi em 1918, com a gripe espanhola. Então, nós temos 102 anos, 90 e tantos % de nós agora encarnados na Terra, não tivemos esse contato direto. E dizem que foi algo muito grave, mas que também marcou uma mudança no modo da humanidade se comportar. E então eu vejo que, dentro dessa tônica de modificação, nós temos que aproveitar a pandemia, não só para chorar os mortos, não só para reclamar dos governos, daqueles que têm a incumbência grave, séria, importante de nos direcionar, mas devemos pensar o que nós podemos fazer diferente a partir de agora. Uma das questões que tem sido mostradas ao longo de todo o Brasil e de todo o mundo é um aumento da solidariedade. Mas nós vivemos aqui porque há séculos, há milênios, não sabemos quanto tempo, mas cada um de nós foi criado por Deus, uma centelha da luz divina, uma partícula do todo que é Deus, deu origem a cada um de nós com a sua individualidade. Nós somos seres espirituais numa trajetória terrestre. Nós somos aqueles que Deus, dando um pouco de si, nos pôs em curso numa trajetória maravilhosa que mostra não só a bondade, mas a sabedoria e a justiça divina. Bondade porque nos deu a vida. Sabedoria porque nos colocou na Terra numa condição com a sua lei de Deus na consciência, que é a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, e nos disse: vá, meu filho, vá conquistar o seu espaço. Você será dos meus filhos mais evoluídos, mas vai depender de você. E aí entra a justiça divina. Porque não nos fez diferentes um do outro. Não nos fez anjos para os seus escolhidos, nem fez demônios para os seus não preferidos, como se houvesse isso na linguagem divina. Deus nos fez a todos da mesma forma e nos colocou em curso, nos dando um aparato maravilhoso, que é a sua lei, na nossa consciência. E é bom que a lei de Deus esteja na nossa consciência e não numa Bíblia, não num livro, porque se estivesse na Bíblia e no livro e nós os perdêssemos ou os esquecêssemos em algum lugar, nós estaríamos sem uma bússola importante. Portanto, pela sabedoria divina, a sua lei está na consciência de cada um de nós. E é com ela que nós fomos colocados em marcha. Nós fomos colocados para conseguirmos o nosso diploma de espíritos puros através dos nossos próprios méritos. E com um determinismo divino, no sentido de que todos nós, criados por Deus, não só os espíritas, não só os católicos, não só os protestantes, não só os ateus, mas todos filhos do mesmo Pai, chegasse, e nós chegaremos a sermos espíritos puros, espíritos angélicos, para nós fazermos o uso da palavra anjo da nossa co-irmã Igreja Católica. Isso é muito importante para nós entendermos isso nessa trajetória, porque diz a pergunta 116 do Livro dos Espíritos, e também a 168 do mesmo livro, que
pelos nossos méritos, todos chegaremos à perfeição relativa de Jesus. Jesus também passou por isso e chegou a ser esse Espírito maravilhoso que há 2000 anos, 1997 anos atrás, veio à Terra para nos dar exemplo de como chegar onde ele chegou. Todos, sem exceção, chegaremos. Diz também o Livro dos Espíritos, na pergunta 115, e em outras na sequência, até a pergunta 131, que muitos de nós chegarão mais rápido se formos obedientes e resignados e aceitarmos as nossas dificuldades não como problemas, mas como degraus para a nossa evolução. E dizem também os Espíritos, através de Kardec, que muitos demorarão a chegar, porque serão rebeldes e resignados, sempre reclamando quando as dificuldades aparecem, o que lhes cega para aproveitar a dificuldade como oportunidade evolutiva. Normalmente só nas dores nós crescemos. E se reclamarmos das dores, nós estamos perdendo essa oportunidade. Então, nesse aspecto de estarmos aqui para evoluir, que é a pergunta 132, que diz que o objetivo da reencarnação é a evolução. Cada um de nós, saindo da simplicidade e da falta de conhecimentos, seremos diplomados um dia com o laurel da angelitude, com o diploma de espírito puro. E a própria pergunta 168, em complemento, diz que só terá que reencarnar na Terra o espírito que ainda não estiver livre de todas as suas impurezas, mostrando-nos que, enquanto tivermos os nossos vícios, as nossas máculas, as nossas mazelas, todos nós precisaremos reencarnar, seja na Terra, se fizermos jus ao tipo de mundo que é a Terra. Talvez em outros mundos menos adiantados, talvez em mundos mais adiantados, conforme a nossa própria evolução. Então, já reencarnamos diversas vezes. Mas por que essa questão de reencarnação? Porque nós não ficamos numa só vida material para alcançar a plenitude. Nós não conseguimos. Em 60, 70, 80 anos, não há como, saindo do ponto de partida da simplicidade e falta de conhecimentos, atingir o degrau máximo do estágio evolutivo, como Jesus chegou. Nenhum de nós conseguiria, nesses poucos 70, 80 anos, isso. E aí, fruto da bondade e da justiça divina, nós temos a oportunidade reencarnatória, no sentido de que o mesmo Espírito, eu mesmo, sempre volto à Terra em outro corpo para continuar a minha escalada. Como num grande livro com diversos capítulos. Sai do capítulo 1, vai para o 2, sai do 2, vai para o 3, numa continuidade. O artista é o mesmo no livro, o ator é o mesmo, o personagem é o mesmo, mas ele vai mudando de capítulo. Também nós, nesse grande livro que é a nossa vida, da mesma forma, mudando de roupagem material, mas nós mesmos sempre, esta individualidade que vos fala, a cada encarnação, seja como homem ou mulher, conforme as nossas necessidades, conforme o planejamento reencarnatório, voltamos, partindo daquilo que nós fomos na encarnação passada. Se eu era egoísta, eu volto nesta egoísta. Mas numa encarnação anterior, eu era mais egoísta e volto nessa para diminuir esse egoísmo. E nesse intervalo entre uma desencarnação, morte física, até a nossa nova encarnação, o nascimento físico, nós ficamos no mundo espiritual em escolas, em colônias espirituais, nos tratando dos nossos males morais e reaprendendo em salas de aula, em faculdades, em escolas apropriadas ao nosso problema, às nossas necessidades. Com isso, saímos daqui
com os nossos valores morais e com os nossos desvalores morais na encarnação passada e voltamos nessa, com os mesmos tipos de mazelas, com as mesmas qualidades, mas revendo no mundo espiritual onde falhamos antes, reaprendendo, reestruturando o nosso íntimo para voltar agora mais preparados. E diz também a pergunta 117 e 118 do Livro dos Espíritos que nós não retrogradamos enquanto espíritos, ou seja, valores morais adquiridos serão sempre adquiridos e permanecerão conosco para todo sempre. Se nessa encarnação formos mais caridosos, na próxima nós voltaremos caridosos. Não tem jeito de uma encarnação eu ser caridoso e na outra eu ser egoísta. Porque eu adquiri aquele valor que se agrega a mim, espírito, e mesmo com a morte do corpo, eu continuo com aquilo íncito em meu ser. Do mesmo modo, se a maledicência, o ciúme, o egoísmo ainda estão presentes em mim nesta encarnação, eu me vou para o mundo espiritual quando eu desencarnar com isso. E quando eu voltar, estarei da mesma forma, mas já tendo estudado aquela matéria onde eu falhei. Vivemos na terra. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse para nós Jesus. E esse, no capítulo 3 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma leitura que todos nós precisamos fazer. Leitura maravilhosa. Não perca essa oportunidade de ler. Leia o Evangelho, que é uma Bíblia, uma dádiva, é um manual da vida espiritual. Leia o Livro dos Espíritos, que através de perguntas nos traz maravilhas de explicações, de consolos e de modo de agir que nós precisamos. O nosso tema é ato de caridade. O nosso tema, ele traz para nós o passaporte para que nós possamos fazer essa caminhada na Terra de forma a oferir ganhos morais. E aí nós temos o capítulo 13 do Livro dos Espíritos, o capítulo 15 e também o capítulo 26. Neles, trata-se da caridade de uma forma completa, não só do ponto de vista evangélico, trazendo para nós as falas do Cristo através dos evangelistas, mas também trazendo a palavra dos espíritos mais evoluídos que ditaram a tantos irmãos e que através de Kardec virou a codificação kardeciana. É uma leitura imperdível para quem quer melhorar a sua vida, independente da religião que professa aqui na Terra. Porque todas as religiões são boas. A melhor de todas não é o Espiritismo. Mas também não é o católico, não é o evangélico, ou pode ser todas, porque dizem, e Dalai Lama também falou, que a melhor religião é aquela que nos faz pessoas melhores. Para mim tem sido o Espiritismo, mas para tantos irmãos maravilhosos que eu conheço, tem sido o catolicismo. Para tantos outros, inclusive pastores, amigos, tem sido o protestantismo evangélico. A melhor religião é aquela que nos faz seres melhores, mais próximos de Jesus, mais próximos de Deus. O capítulo 18 da Gênese, antes de eu entrar exatamente na questão da caridade, ele nos traz um alento, mas ao mesmo tempo um desafio, um chamamento. Diz lá que a Terra é um mundo de provas e expiações. E que essa terra de provas e expiações está em mudança planetária, no que nós chamamos de transição planetária, deixando a Terra ao longo dos anos, já há séculos e já há menos séculos para frente, ou seja, estamos próximos, já estamos em mudança já há muito tempo e já estamos sentindo a mudança de uma destinação da Terra. Diz o capítulo 18 da Gênese que a Terra será, dentro em breve, um mundo de regeneração, onde não haverá tanto mal quanto existe hoje. Onde, ao contrário de hoje, não haverá a prevalência do mal sobre o bem. Diz lá que
a Terra está sendo alterada para receber espíritos melhores. E ela traz para nós um alento que diz que esses espíritos melhores não são espíritos puros, não são espíritos tanto evoluídos. Seremos nós mesmos, desde que já tenhamos extirpado de nós muito de nossos desvalores, muito de nossas impurezas, e já estejamos predispostos a viver para o bem. Não seremos espíritos puros daqui a 100, 200, 500 anos. Não seremos espíritos evoluidíssimos, mas seremos nós que aqui estamos na Terra. Voltando em encarnações futuras, mas já tendo aproveitado, vamos dizer assim, como dizem na escola, e o nosso companheiro Delane sabe disso, que nós estudamos juntos desde os 15 anos de idade, apesar da gente ser tão novo, isso já tem mais de 10 anos que nós estudamos juntos. Temos que ter uma média 6 para passar, vamos dizer que fosse assim, nós temos que ter um aproveitamento para já sair de nós melhores energias, melhores sentimentos, melhores pensamentos. E aí seremos admitidos nas próximas encarnações, aqui nessa Terra regenerada. Mas isso vai depender da nossa psicosfera. Quando nós desencarnamos, nós não precisamos chegar no mundo espiritual e nos apresentar, eu sou fulano, eu fiz isso, não. A energia que emana de nós já nos dará lá o relato de quem fomos aqui na Terra. Nós não temos que falar e nem temos que querer provar nada. Pelo fluido que sai de nós, a espiritualidade percebe quem fomos nós. Se já estamos emitindo irradiações do bem, seremos admitidos neste próximo fundamento da divisão dos mundos, que é irmos para um estágio seguinte, que é de regeneração. Depois do mundo de regeneração, diz também para nós a literatura espírita que seremos os mundos felizes e depois espíritos, mundo dos espíritos puros, onde Jesus e tantos outros Jesuses de todo o universo estão ancorados, saindo e voltando em função das tarefas como Jesus tem aqui na Terra. Jesus é o nosso governador espiritual. Isso é muito importante. Essa emanação fluídica, ela emana dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Daquilo que nós fazemos aqui na Terra enquanto encarnados. Essa encarnação é muito importante. Ela é num limiar entre a fase final do mundo de provas e expiações que a Terra ainda é, porque ainda emitimos muita energia ruim, para o início de um mundo de regeneração que nos amparará, nos receberá, conforme nós estivermos emitindo energia do bem. É muito importante aproveitar esta encarnação. Não vamos esperar para a próxima, para que nós, na próxima encarnação, tenhamos oportunidade de fazer alguma coisa. Vamos fazer hoje, também não é amanhã. Dá para mudar. Hoje, agora, começando a tirar de nós as energias negativas, os pensamentos negativos. Na dúvida, perguntemo-nos como Jesus faria se estivesse no meu lugar. Eu sei que nós não vamos conseguir fazer como nosso irmão, nosso guia e modelo, conforme diz a pergunta 625. Mas nos mirando nele, já estaremos indo, seguindo esse modelo e esse guia. Miremos sempre o céu. Se não conseguirmos, poderemos ficar entre as estrelas. Isso é uma fala materialista, mas como um exemplo. Miremo-nos no Cristo. Se ainda não conseguimos fazer igual a ele, já estaremos dando passos largos para tentar chegar mais próximo a ele. É muito importante as nossas atitudes. Eu vou contar agora, num resumo rápido, uma passagem que deu o título à minha fala de hoje, Ato de Caridade. É a passagem 51 do livro Vozes do Grande Além, da lavra de Chico Xavier,
no uso da sua psicofonia. Chico trouxe uma trilogia que congregou todas as mensagens psicofônicas escolhidas nos anos de 1955, 1956 e 1957, lá no Centro Espírita em Pedro Leopoldo, onde ele, no Centro Espírita Meimei, onde ele, nas sessões mediúnicas, recebia mensagens de irmãos trazidos pela espiritualidade superior, contando-nos a história da vida deles na Terra e o que os esperava no mundo espiritual. E lá, após 2, 3 anos de mensagens, com um grande gravador que está lá de demonstração, eles gravavam as mensagens e depois escolheram e selecionaram por temas e fizeram essa trilogia. O livro Vozes do Grande Além é o segundo da trilogia, o primeiro é Instruções Psicofônicas, e o Vozes do Grande Além é o segundo. E o Registros Imortais, do nosso companheiro Eugênio, lá de Pedro Leopoldo, complementa já nos últimos anos agora. Mas esses dois foram lançados naquela época. E o Vozes do Grande Além traz mensagens de irmãos sobre aborto, sobre racismo, sobre autoritarismo, sobre questões que todos nós temos hoje aqui na Terra, ainda. O que eu vou falar é a mensagem 51 desse livro de 60 mensagens. 60 passagens de irmãos, gente como a gente. E eu vou então falar nesse resumo o que é que traz essa mensagem. Diz assim: Espiritismo. Maravilhosas palavras, fora da caridade não há salvação. Pena que só possamos dar o grande valor a isso depois que desencarnamos. Eu fui espírita. Eu fui um corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Frequentava semanalmente uma casa espírita. Eu era um operoso corretor de imóveis, trabalhador, ganhava meu rico dinheiro que eu aplicava em imóveis que eu comprava e vendia. E frequentava a casa espírita religiosamente, não faltava a uma palestra. Eu era espírita como tantos outros. Nunca li nada de Kardec, mas eu ouvia com respeito e reverência a palavra dos encarnados que ali chegavam e também as mensagens mediúnicas dos desencarnados que, vez por outra, compareciam. Eu tinha esposa e 2 filhas, a quem eu dava tudo de bom e de melhor. Nada lhes faltava. Do trabalho para casa, de casa para casa espírita e da casa espírita para casa de volta. E de lá para o trabalho no dia seguinte, a minha vida seguia maravilhosa. Cada vez mais afortunado, no inverno, tinha a nossa casa que nos abrigava com ricos cobertores. No verão, a nossa casa de veraneio nos recebia para o deleite natural de quem muito tinha. Eventualmente, na casa espírita, me chamavam para um tal de evangelho no lar. E queriam ir à minha casa, mas eu logo refutava, não queria impor à minha família algo que não lhes era do feitio. Cada um escolhia o que queria. Outras vezes me chamavam para visitas a hospitais, a casas de enfermos, e eu usava uma bronquite como a desculpa para recusar. Eu não queria nada naquilo, eu já fazia a minha obrigação, eu ia lá toda semana, isso já bastava. Um dia, após um grande negócio, na Praça da Bandeira, encontrei com 2 amigos da Casa Espírita que estavam indo visitar uma senhora moribunda ali na favela do Esqueleto, muito próximo à Praça da Bandeira.
Constrangido, acabei aceitando o convite que me fizeram. E andamos um pouco e lá chegamos numa casa de pau a pique. Horrível, mal cheirosa, onde, sobre uns papelões, jazia uma mendiga, uma senhora, muito magra. 2 crianças choramingavam ao lado e uma velhota mais ainda reclamava da saúde que a filha tinha. Os nossos irmãos, companheiros da casa espírita, fizeram uma oração e eu não sei porquê, de repente meus olhos cruzaram com o daquela moribunda e, tomado num ato que nunca imaginei que eu faria, ajoelhei-me, peguei a sua cabeça e coloquei nos meus braços. Imediatamente parece que ela tentou sorrir, tossiu 2 vezes e morreu nos meus braços. Constrangido, saí imediatamente, não sem antes enfiar a mão no bolso e deixar uma quantia com aquela velhota, que serviria para o enterro daquela mulher. Fui para casa, tomei um banho, visitei um médico no dia seguinte para ver se eu não pegara nenhuma doença. E a vida continuou. Até que aos 55 anos de idade, um edema no pulmão levou-me da vida física. Mas isso eu não entendi na época. Eu não tinha essa noção, tanto que continuei indo para nossa casa, para o trabalho, e lá em casa eu ouvia coisas horríveis. Ninguém me dava atenção. Só falavam de mim quando lembravam do inventário que estava demorando. Da partilha de bens que não saía. Não arrumavam mais talheres para mim, e eu não entendia. Voltava para a rua desesperado e era chamado por entidades galhofeiras que tentavam me levar para atitudes criminosas que eu logo refutava. Eu era um homem de bem, eu sempre imaginei isso, e logo refutava aqueles que gargalhavam e corriam atrás de mim. Um dia, desesperado, pela primeira vez, orei fortemente. Subi o alto do Morro da Tijuca e lá chorei e orei com fervor. Tanto que, de imediato, uma luz se aproximou, se disse um enfermeiro do espaço. Me abraçou e pela primeira vez eu senti um amparo. Já era tarde da noite e ele me levou a uma casa espírita. E para minha surpresa era a casa espírita que eu frequentara. Ali, já madrugada, estranhei ter tanta gente e fui informado de que era uma reunião com desencarnados como eu, que eram acolhidos vagando pela terra. E lá na frente, iluminado, como nunca antes eu vira um palestrante, um homem falava palavras tão doces que me tocaram o coração. Fui informado que eu teria oportunidade de conversar com ele como tantos outros. E quando chegou a minha hora, eu animei e pedi a ele, por favor, me tire desse desespero. Ele olhou para mim, nada precisava falar, mas ele falou, o que fizeste na terra enquanto estiveste encarnado? E eu imediatamente falei, fiz tudo para minha filha e para minha esposa. As minhas 2 filhas e a minha esposa tiveram tudo. E ele candidamente olhou-me nos olhos e disse, meu irmão querido, isso qualquer animal faz. Eu quero te saber o que fizeste de especial, o que fizeste para o próximo, o que fizeste além de dar tudo o que as suas filhas e a sua esposa pediam. Na mesma hora vasculhei minha mente e me desesperei porque não via nada, nada do que eu fizesse. Senti que eu era igual terra seca, que recebe as águas da chuva, chupa, chupa, mas nada devolve. Enquanto assim pensava, vi surgir por detrás daquele irmão espiritual elevado que conversava comigo, uma mulher. Ainda que totalmente fortalecida e diferente, eu não tive dúvidas. Era Maria Amélia da Conceição, aquela mulher que morrera em meus braços. Ela então, olhando para mim, olhou para aquele espírito elevado que nos falava e disse, meu Senhor, deixe-me acolher este irmão. Foi ele que nas horas finais da minha vida física endereçou-me um amor, um olhar de amor e ainda ajudou com dinheiro que deu para pagar o meu enterro e ainda sobrou para dar comida aos meus filhos. Deixe-me acolhê-lo na minha equipe de socorristas.
Ele me fez muito bem. E eu então chorei. Chorei tanto o tempo perdido. Chorei tanto as oportunidades que me ofereceram na casa espírita. Chorei tanto não ter feito o mínimo que fosse. Imagine apenas um ato de amor constrangidamente praticado por mim, rendeu-me um abraço, um amparo de uma pessoa. Oh, quanto tempo eu perdi. Podia ter feito muito mais. Vejo agora tanto que eu poderia ter feito. E aí eu digo a vocês que me ouvem. Sejam espíritas, sim, mas não apenas de teoria. Sejam espíritas na prática. Sejam espíritas de todo o coração. Aproveitem enquanto estão encarnados. Porque a oportunidade é maravilhosa que Deus nos dá aí na Terra. Espiritismo. Maravilhosas palavras. Fora da caridade não há salvação. Este é o resumo. Lá tem umas 8, 10 folhas que merecem ser lidas, não só essa passagem 51, mas todas as outras 59 desse livro, como também do livro Instruções Psicofônicas e também dos Registros Imortais. Aliás, o Espiritismo tem talvez a mais vasta literatura temática de todo o universo, porque nos traz em maravilhosas obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Zé Raul Teixeira, de Ivone do Amaral Pereira e, logicamente, a de Kardec, que é a base, nos traz uma enciclopédia de como nós podemos ser mais felizes até chegar à evolução espiritual de Jesus. Quem foi AC? É assim que se intitula esse irmão que conta essa história. Quem foi AC? Eu diria, sem medo de errar, que foi gente como a gente. Eu diria, com tranquilidade, que ele foi melhor do que eu e do que tantos outros. Como foi igual a milhões, como foi pior do que muitos. Mas não difere muito do homem médio, do espírito mediano que aqui na Terra tem vivido dentre nós 8 bilhões de encarnados e dentre os 20 e tantos bilhões de desencarnados que gravitam em torno da Terra, querendo uma vaga aqui na Terra. Porque lá no mundo espiritual, livre das amarras e da ilusão da carne, esses irmãos percebem, como AC, o quanto podiam ter feito de diferente. Eu diria que AC foi um homem honesto. Não o homem honesto, o homem de bem, que nos traz o livro Céu e Inferno, na sua passagem com Joseph Bró, que mostra como que tem que ser o homem de bem. Não o homem de bem como está nas obras de Kardec, nos enumerando as qualidades dos homens de bem. Mas ele foi um homem honesto como nós em termos materiais. Ele não roubava, ele era um corretor operoso. Senão Chico teria nos dito, a espiritualidade não o teria trazido através de Chico para nos servir de exemplo 60 e tantos anos depois, agora, nesta fala minha com vocês. Ele foi gente como a gente, que ainda está muito preso à matéria. Ele foi gente como a gente, que muitas das vezes deixou de aproveitar as dificuldades familiares, deixou de aproveitar as dificuldades profissionais, deixou de aproveitar as dificuldades sociais para evoluir. Jesus aproveitava todas as oportunidades das suas andanças pelas ruas, naqueles pelo menos 3 anos que conhecemos mais, para dar-nos lições, para fazer algo por alguém. Nós temos todas as oportunidades que Jesus tinha, porque ele veio para dar o exemplo e ele não ia dar um exemplo num mundo celestial onde nada tivesse de problemas. Ele deu problema, ele conviveu vendo os problemas que nós temos. Nós levantamos, tomamos café, temos problemas no trânsito, temos problemas na escola, temos problemas no trabalho, temos problemas no trânsito quando voltamos, temos problemas em casa com a família, com a visita dos familiares, com a visita aos familiares. Quem é de nós que não tem dificuldades
nessa trajetória terrestre. Seja pelo lado de doenças orgânicas, seja pelo lado de vícios, alcoolismos, outros problemas de irmãos nossos, de parentes mais chegados, dos nossos pais, dos nossos filhos. Quem de nós não tem problemas com o namorado, com o marido? Quem não tem problema com filhos, que muitas das vezes estão perdidos nas drogas ilícitas e as lícitas? Aliás, drogas lícitas que a humanidade faz questão de continuar usando, dando maus exemplos para os filhos, como o cigarro e o álcool. Todos nós temos problemas. E o problema surge. Aquele parente complicado nos desafia a paciência. E aí está uma oportunidade de desenvolvermos a paciência. Aquele parente maledicente fala mal de nós. Aquele companheiro de trabalho nos calunia. E aí nós temos a oportunidade de brigar com ele, de processá-lo, de ignorá-lo, de falar mal dele. Ou também temos a oportunidade de sermos indulgentes com ele, de perdoarmos, de sermos benevolentes. A caridade, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, ela nos diz que a caridade moral, segundo entendia Jesus, era a benevolência para com todos, a indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão para com as ofensas. A C, esse irmão da passagem 51, era gente como a gente. E nós temos agido como a C? O que nós temos feito na casa espírita além de frequentar? O que nós temos feito além de sermos aqueles igrejistas que já fomos nesta encarnação e que já fomos talvez em encarnações passadas, de acharmos que estamos cumprindo com a nossa obrigação de ir uma vez por semana à missa, de ir uma vez por semana ao culto evangélico, de assistir uma palestra na casa espírita ou na internet? Não é obrigação, não. Nós não temos obrigação nenhuma. Nós vivemos sob a égide do livre-arbítrio, liberdade de escolha. Deus nada nos impõe. Deus é tão bondoso que deixa com que plantemos aquilo que queremos plantar. Mas é tão justo que faz com que colhamos daquilo que nós plantamos. Então não temos obrigação de ir a lugar nenhum. Tem gente muito melhor do que eu que não vai a nenhuma casa espírita, casa religiosa, de nenhuma natureza. Não precisa ir a uma casa para ser bom. Mas nós ainda precisamos dos hospitais, dos tratamentos espirituais, mas também não é ir lá com a obrigação de ir, não é ir para sentir, para trazer, para agregar. Nós espíritas temos 3 fases. A fase que nós entramos para o espiritismo porque precisamos de algo, de uma consolação, de uma orientação. E a fase que queremos fenômenos, queremos saber até se vai dar certo o namoro, se vai dar certo aquele tratamento de saúde. Depois passamos a uma fase seguinte. A primeira nós entramos para o espiritismo. A segunda, deixamos o espiritismo entrar em nós. Quando começamos a perceber com a sensibilidade que o espiritismo nos traz, as mensagens dos espíritos, as mensagens dos encarnados e desencarnados, elas entram em nós. É uma fase importantíssima isso. Deixamos de lado os fenômenos para passar realmente a teoria e prática daquilo que Jesus ensinou, porque o espiritismo é a revivescência do cristianismo primitivo. E temos a terceira fase, que é a mais importante, que é a fase que, depois de entrarmos para o espiritismo, depois do espiritismo entrar em nós, nós deixamos sair o espiritismo através de nós, através das nossas atitudes. E é essa a fase da caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Fora da benevolência para com todos. Fora da indulgência para com aqueles irmãos que precisam da nossa compreensão, da nossa paciência e da nossa tolerância. Sem o perdão das ofensas. Sem esse conjunto que é a caridade, nós não conseguiremos evoluir. Porque a evolução é nos liberarmos dos vícios. A perfeição é nos livrarmos de todos os vícios. Como evoluir se eu ainda sou bom apenas para os que me cercam?
e esqueço dos outros irmãos necessitados? Como evoluir se eu ainda julgo, critico aqueles que falham conosco, como se não falhássemos? A indulgência para com essas imperfeições alheias é compreendê-los no estágio evolutivo em que eles estão. Tem tantos no álcool, nas drogas, nas maledicências. Jesus disse que veio para os doentes, não para os sãos. Jesus nos chamou de seus colaboradores. E esses colaboradores no sentido de que nós o ajudássemos com aqueles mais necessitados, enquanto outros mais evoluídos que nós nos ajudam enquanto ainda também muitos necessitados. É muito importante que a gente pense o que nós temos feito dos nossos talentos. Temos feito o que do conhecimento espírita? O que nós temos feito em família? O que nós temos feito em sociedade? O que nós temos feito na nossa profissão? O que temos feito da nossa aposentadoria para aqueles que já são aposentados? O que tenho feito de especial? Como aquele irmão disse a AC, isso qualquer animal faz, cuidar da própria família. Eu quero saber o que fizeste de especial. Repetindo o que consta do Evangelho de Mateus 5:47, que diz, em resumo, quando retornardes ao mundo espiritual, a Deus, Ele lhe perguntará, o que fizeste de especial? E é isso que eu nos conclamo, e a mim também, não estou falando para ninguém além de mim, mas todos que se sentirem, conclamo a que a gente reflita se é pela caridade que nós vamos chegar à perfeição, se é apenas pela caridade que nós vamos evoluir, o que nós temos feito em prol dessa evolução nossa? O que nós temos feito que nos ajuda a evoluir? Eu já chegando ao nosso final, antes da reflexão final, eu vou lembrar que Jesus, no capítulo 3 do livro Boa Nova, nos chama de colaboradores. Diz ele a Hanan, um dos sacerdotes que o abordou quando chegava a Jerusalém, que fazes tu aqui, Galileu? E ele disse, venho para implantar na terra o reino de Deus, o reino do meu Pai. E aí, de repente, o sacerdote diz, obra divina em tuas mãos, tens o apoio dos príncipes e poderosos? Ele disse, não. Os meus colaboradores estão em todas as partes. É com eles que eu vou implantar na terra o reino do meu Pai. E aí o sacerdote deu uma gargalhada e disse, pretendes fazer obra divina com fragmentos de lama? Pois, pelo que eu sei, esses tolos ignorantes que serão os seus colaboradores, somente este material lhe poderá fornecer. Já viste estátua formosa construída com fragmentos de lama, Galileu? E aí Jesus, com serenidade, mas com firmeza e com confiança em nós, disse, sacerdote, não existe mármore mais perfeito do que um coração voltado para a prática do bem. E não existe melhor ferramenta do que os braços da boa vontade. É com estes colaboradores que deixarem no seu coração entrar o bem e fazerem sair através dos seus braços, das suas ações, a prática, através dessa ferramenta maravilhosa, é que nós estaremos implantando na terra o reino de Deus. Então é para a gente refletir o que nós temos feito, qual é o que nós temos feito. E aí eu conclamo e chamo a todos. Capítulo 13, fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, o 13, caridade, fora da caridade não há salvação. E o 26, diz lá no 26, meus irmãos, de muitos modos podeis fazer a caridade, por pensamentos, por palavras e por ações. E a oração é também uma forma de caridade. Orar pelo inimigo, orar para que a vida vá se acertando, reconciliando com os inimigos enquanto estamos com ele a caminho. E eu, para praticamente terminar, gostaria de fazer uma leitura do
capítulo 13, apenas para aguçar a vontade dos nossos irmãos que estão nos ouvindo sobre essa maravilha que é este livro. O capítulo 13, item 13, traz algo que nos faz arrepiar. Chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que deveis visar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual. Quanta miséria, quantas lágrimas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo: coragem, há bons corações que velam por vós. Deus existe. Elas parecem me ouvir. Quem diz isso é a caridade. Elas parecem me ouvir e voltam para o meu lado seus grandes olhos assustados. E eu ainda repito, coragem, coragem. Então uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como se me suplicasse que protegesse aquele pequeno ser, que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Vi também pobres velhos sem trabalho, sem amparo, abandonados pela família. Eu sou a caridade e continuo o meu passeio. Envergonhados da sua miséria, esses velhos não se atrevem nem a pedir esmolas, nem mesmo a piedade dos transeuntes. Com o coração tomado pela compaixão, eu que não possuo nada, eu, caridade, me fiz mendiga para eles e vou em todos os lares mais bem nutridos, eu vou em todos os corações estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho a vós, que me lê e que me ouve, meus amigos, e digo: existem infelizes em cujo prato falta o pão, o fogão não tem fogo e o leito não tem cobertas. Não digo o que deveis fazer, não é função minha. Deixo a iniciativa para vocês, para os seus corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduto, não teríeis vós nenhum mérito pela sua boa ação. Eu apenas vos digo: eu sou a caridade e vos estendo as mãos, pedindo pelos irmãos sofredores. Mas a caridade não é só esmola. A caridade é também estender a mão. Para um grande banquete eu vos forneço a árvore onde todos se saciareis. Vede como é bela, está regrada de flores e frutos. Ide, colhei e pegai todos os frutos. Eu peço por vós. No lugar dos ramos que tirardes, colocarei as boas ações que praticardes, para que leve a Deus e a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, eu sou a caridade. Meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sob a bandeira da caridade. Não tenham receio, eu posso vos conduzir à estrada da salvação, porque eu sou a caridade. A esmola, meus amigos, é útil, porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante. A caridade pode ser feita com atenção aos mais velhos, com a conversa com os mais necessitados. A caridade pode ser feita não desejando o mal, calando-se quando alguém lhe calunia. A caridade pode ser feita de diversas formas. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Como diz Paulo em Gálatas, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Porque nós renasceremos após esta encarnação no campo da afeição e dos bons valores que nós tivermos cultivado nesta encarnação. Ou renasceremos na próxima encarnação no campo das desafeições que tivermos feito nesta encarnação. Por isso, pratiquemos a caridade de todas as formas possíveis, não só a caridade material, mas principalmente a caridade moral. Muito obrigado. Que Deus nos ilumine a todos. Querido e amado Mestre Jesus, neste momento, envolvido nessas vibrações de amor,
iluminando os nossos corações. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Terra para trabalharmos a nossa melhoria espiritual. E neste momento, Jesus, recebamos do plano espiritual as energias que percorrerão todo o nosso organismo, físico, espiritual e mental, através da música. Tomaremos o passe. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energia de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos.